Tudo bem, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja em nossas vidas. Irmãos, abrir a Bíblia, pregar, não quer dizer muita coisa apenas. É preciso nós levar o conhecimento, o entendimento, o esclarecimento para as pessoas da maneira correta. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5. A palavra de Deus, ela é totalmente explicada. Às vezes, tem muitos que rodeiam para não passar uma mensagem explicada, de maneira que as pessoas venham a entender. A partir do versículo 6, a partir do versículo 3, diz assim: o fruto da luz e as obras das trevas, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Avareza é idolatria. Nem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Tá cheio por aí, né? Tá cheio por aí. Eu falo até dentro das igrejas mesmo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Quando fala filhos da desobediência, tem pessoas que falam assim: eu não sou desobediente porque eu vou numa igreja. Não, nada a ver. Aliás, é onde tem mais gente desobediente, é dentro das igrejas. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essa ou por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só refere vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz.
pelo que diz: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dorme, não é o sono físico de um cansaço. Você foi descansar, trabalhou bastante, cansou e foi descansar. Não, é o sono espiritual. O sono espiritual, tem gente que dorme, está morto espiritual. Dorme e está morto. Desperta tu que dorme. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dorme e levanta de entre os mortos. Porque tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente, embora está dentro de uma denominação, embora ela está dentro de uma congregação, ela está morta. Porque não é a congregação que aviva uma pessoa. Não. Eu sei muito bem disso. E sim, a maneira que a pessoa ela recebe a palavra e a maneira que a pessoa ela absorve a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Procurai compreender qual a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, sabe por que eu não escuto todo mundo? Não escuto qualquer hino, qualquer pregador? Eles não pregam. Eles não transmitem para as pessoas que os dias são maus. Os dias ser maus não quer dizer que você vai viver o tempo todo mal. Não quer dizer que você vai passar o tempo, a vida toda, passando o deserto, passando pelo vale, passando por provação, passando dificuldade. Não. Nós vivemos num campo de batalha. E eu vejo que os pregadores transmitem uma esperança desesperançosa. Transmite uma esperança para as pessoas que nem Jesus transmitiu. Essa é a verdade. Então, remindo o tempo, ou seja, se redimindo do Senhor, porque os dias são maus, os dias não são fáceis, gente. O que eu fico admirado é que hoje você vê as pregações hoje, só pregadores massageando o ego das pessoas. Não leva as pessoas até uma base espiritual para enfrentar os dias maus. Por isso que quando vem um momento difícil na vida das pessoas, ela chega até a perguntar: que Deus é esse? É ou não é? O pregador vai lá no altar, só profetiza que a pessoa vai ser promovida, que a pessoa vai ser exaltada, mas isso é antibíblico, gente. O que é que a pessoa tem que fazer para chegar ao ponto que o pregador está dizendo que ela vai ser promovida, vai ser exaltada, vai ser vista, muito vista na sociedade? Tem um preço a pagar em tudo isso. Tem um preço a ser pago. Olha, Deus está me profetizando que está sendo aberta uma porta de oportunidade para você. A moeda, quando só tem um lado, ela é falsa.
A moeda, quando ela tem só a frente e não tem o verso, ela é uma moeda falsa, embora ela pode ter sido uma moeda valiosa, valorosa, mas é mentira. A palavra de Deus não só tem um lado positivo, gente. A Bíblia não só tem um lado positivo. A Bíblia tem um lado negativo também. A Bíblia tem um lado que, se você não tiver alicerçado, você sabe que o segredo de uma construção, de um edifício, de um prédio, de uma casa, é a base. Não é o teto, é a base. Às vezes o teto é bonito, é bem feito, mas a base é mal estruturada. Aí quando o pregador vai lá, promete até o que Deus não prometeu, o que Jesus não prometeu, aí não acontece aquilo na vida da pessoa. Aí o que acontece? Vem a dificuldade, a pessoa diz assim, não foi isso. Não foi isso que o pastor me ensinou. O pastor me ensinou que ia acontecer isso, aquilo na minha vida e não aconteceu. Por quê? Porque ele transmite uma esperança desesperançosa, massageando o ego da pessoa. E o que acontece? A pessoa vai ver que não foi verdade aquilo que ele transmitiu. É ou não é verdade? Então a palavra do Senhor diz que os dias são maus, meus irmãos. Os dias são difíceis. Os dias são de dores. Não quer dizer que você vai ficar o tempo todo na dor. Não, não é isso. Tem uma preparação. Você tem que passar por uma preparação. Porque tem muitas pessoas que hoje vivem na miséria, doente, orando, jejuando, sobe monte, desce monte, faz campanha, faz corrente, que eu não sei aonde eles inventaram esse negócio de campanhas e correntes. Eu não sei quem botou na mente desses pregadores campanha, parece político em tempo de eleição. Essas correntaiadas, a pessoa já vive acorrentada, já vive preso, não vai para frente nem para trás de tanta corrente. E elas fazem campanha, fazem corrente e não muda nada. Por quê? Porque elas não têm uma base estruturada no Senhor, nos ensinamentos da palavra de Deus, gente. Tem que tomar cuidado com tudo isso. E a Bíblia manda a gente desmentir esse tipo de mensagem de pregadores. Está lá em Tito. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 10. Não adianta eu chegar aqui e mentir para você só para ganhar seu dízimo, sua oferta, não. Se você tiver de ajudar a obra de Deus, você tem que ajudar por amor, por retidão, por temor, porque está na palavra de Deus, não por barganha. Os dias são maus. Não é o dia que é mau, é as coisas que acontecem diariamente são maus, são difíceis, meus irmãos. Mas se você tiver uma estrutura no Senhor Jesus, irmão, como tem gente, como tem crente doente, na miséria. Porque às vezes o pregador está fazendo desse povo uma marionete, um fantoche, um carro de mão, um escravo da religião. Um escravo da religião. Uma coisa que falta na igreja, 98% aproximadamente, é algo chamado, é um benefício chamado amor. E amor, meus irmãos, não consiste em palavra. Tem pessoas que dizem assim, eu fui para a igreja e ficou pior. Lógico que ficou pior. Porque você foi mexer com onça, com vara curta, ou seja, você foi mexer com o diabo despreparadamente, porque você não teve alguém para te preparar. Mas vou na igreja. Não é a igreja que prepara, é a palavra quando é semeada no nosso coração, que nós deixa nascer. A palavra de Deus é uma semente, o nosso coração representa a terra. A semente é boa, mas se a terra for ruim, não vai nascer nem vai brotar, ou seja,
biblicamente, a palavra de Deus é a semente e o coração é a terra. Não basta a semente ser boa, basta a terra ser produtiva, ou seja, a terra que é o coração, biblicamente, absorver a semente e deixar nascer e brotar o fruto. Então não é a igreja que vai te proporcionar uma vida com Deus. Até porque eu conheço pessoas dentro de igreja que a gente não vê o efeito da palavra de Deus surgir na vida dela. Amor, temor, respeito, disposição. É a maneira que você recebe a palavra de Deus. A verdade é essa. Então, os dias são maus. Nós somos um soldado num campo de batalha. Se você vacilar, se você não estiver bem preparado, você é atingido pelo soldado inimigo e às vezes você morre e não aguenta lutar. Assim é as pessoas. Todo povo que se diz ser de Deus é um soldado de um exército. Está no campo de batalha. Tem que estar bem preparado para vencer o inimigo. Uma boa faculdade, um bom professor, bom aluno, bom profissional. Aí a gente vê nas redes sociais pregadores prometendo até o que Deus não prometeu. Tem um bispo aí, meu irmão, que arrasta a multidão e o povo, coitado, porque só promete aquilo que o povo gosta de ouvir. Isso não é bíblico, gente. Isso é bíblico para quem para quem é falso profeta. Um verdadeiro profeta não prega aquilo que vai massagear o ego das pessoas. Lógico que não. Por isso que Jesus diz: examinai as escrituras, porque dela procede, nelas estão a palavra de salvação, de vida eterna. Examinar as escrituras não é ler Bíblia apenas, é estudar a palavra de Deus. Será que o que esse pastor está pregando para mim está na Bíblia? É de Deus? Qual é o propósito desse pastor? Qual é a finalidade desse pastor? É realmente me salvar, me abençoar, ou me tornar uma marionete, um fantoche, um carro de mão na vida dela ou na vida dele? Ou ele quer me manipular? Você tem que pensar isso, você tem que analisar isso. Eu lembro que uns irmãos me mandavam direto uma mensagem daquele bispo Bruno Leonardo. Eu disse: não mande mais não. Não mande mais não. Mas por que, missionário? Porque a Bíblia manda pregar a palavra. A Bíblia não manda massagear ego de ninguém. A Bíblia não manda eu pregar o que vai agradar as pessoas, e sim aquilo que vai abençoar, libertar as pessoas. É muito fácil, irmão, saber se uma pessoa está com boas intenções ou mal intenções a meu respeito, quando se trata do Evangelho. É quando prega para mim, para você, algo que às vezes vai doer em você, mas vai te libertar. O povo tem um ditado que diz assim, que o remédio que cura é aquele que amarga, né? Não é verdade? Não tem esse ditado? Palavra que liberta é a palavra que vai te ensinar. Muitas das vezes você deixou de ser escravo dos vícios, da bebida, da prostituição, do adultério, mas se tornou escravo dos homens, de igrejas, de religião, de campanhas, de corrente, de ensinamento fajuto. Eu vou bater o meu cartão na igreja hoje, porque você não vê mudança, transformação de vida, de atitude na vida das pessoas. Os dias são maus. E para nós ultrapassar os desertos, as muralhas, as fornalhas de fogo ardente, para nós superar a cova dos leões, nós temos que estar servindo um Deus vivo e verdadeiro, como Sadraque, Mesaque e Abednego, como o próprio Daniel na cova dos leões. Os dias são maus, mas vem vitória na vida daqueles que absorvem a palavra de Deus como ela é. Que Deus abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus.